E trazendo para a realidade de hoje, qual que é a dor do empresário? Ele precisa pagar conta, precisa pagar boleto, precisa ter folha. E o objetivo, às vezes, das empresas fica muito voltado a isso. Tá legal do jeito que tá? Eu tô entregando realmente o melhor pro nosso cliente? Não. E para onde nesse mercado? A gente quer crescer aonde? Onde a gente não quer estar? O que a gente quer fazer? Quando a gente quer chegar nesses pontos que a gente está levantando? Inclusive, esses são os momentos onde começam a surgir embates positivos, na verdade, né? Sobre o que a gente quer para a empresa no futuro. Seja muito bem-vindo a mais um SuporteCast. Meu nome é Rafael Braga, sou seu host por aqui. Estou aqui, como sempre, com meu co-host, Francisco Barsi, o famoso Chicão da Suporte. Vamos lá. Chico, fala pra gente aí qual é o tema do episódio de hoje. Tema tranquilo e fácil. Como crescer com estratégia nesse mercado maravilhoso que é o chamado autopeças. Exatamente. E para conversar com a gente sobre esse tema, a gente trouxe alguém que tem experiência e cresceu e conseguiu aplicar muito de gestão para poder trazer a empresa para o patamar que ele queria. Então, é um cara que eu tô já há um ano para trazer aqui, mas agora a agenda permitiu. Caio, obrigado aí pela sua presença. A gente está aqui com Caio Venceslau, sócio da IRB Automotive. Gente, que honra estar aqui com vocês. Para nós aqui é gratificante poder contribuir. Conseguimos encaixar a agenda e falar desse tema que acho que é extremamente importante, né? Não só para a nossa empresa, mas para a nossa vida, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, Chico e Rafa. E vamos fazer acontecer, gente. Conte conosco. Cara, e assim, um dos motivos de eu estar eu sempre comentando com você, né? Teve uma vez que eu esbarrei com você no aeroporto, lembra disso? Sim, verdade. Eu falei, cara, a gente tem que gravar podcast. Verdade, e tal. cara. Mas porque justamente eu acompanho, cara, o trabalho de vocês, tanto no perfil da IRB quanto no seu. E eu venho já há um tempo acompanhando todo o crescimento, acompanhando tudo que você vem mudando de lá para cá. A gente vai entrar nesses temas aqui. Mas para a gente começar, traz um pouco para a galera assim, qual é o contexto atual da IRB? Onde ela está atuando em ambientes novos? O que a empresa... Cara, acho que para começar o nosso tema aqui, né, eu falo muito dentro da nossa empresa, né? Qual que é a visão de futuro nossa? Para onde a gente está indo, né? Então a IRB ela teve que se reinventar para essa visão de futuro, para os nossos objetivos, né? Então, cara, a gente está indo em busca de uma liderança de mercado no Brasil e presença mundial, né? E, cara, com um grande propósito. Acho que o grande propósito da IRB é atender 100% da frota brasileira. Entendendo que, cara, aquele carro que está parado, precisando de peça dentro das nossas linhas de produto, cara, é obrigação nossa. Então esse é o propósito da IRB, é o que movimenta a gente. E a nossa equipe tem isso como visão e norte, né? Então a gente trabalha para isso, para sanar a dor da frota brasileira, né? Então, a gente sabe que buscar liderança de mercado, cara, a gente compete com grandes marcas, cara, caras que admiram pra caramba, mas a gente tem um norte, a gente tem um target, né? E isso é fazer todo dia, né, cara? Acho que o que a IRB quer dentro desse propósito é, realmente, como que eu trago resultado pro meu distribuidor direto e sanador da frota, né? A gente, assim, a Suporte já se relaciona com a IRB há muito tempo, né? Há muitos anos. E pra gente foi muito visível. Ninguém precisava falar. A gente viu como é que a empresa foi fazendo, né, uma mudança que pra gente é uma mudança que se apresenta em tudo. Não é só como um rebranding que vocês fizeram, né? Uma coisa que mudou a forma que a empresa se comporta, a forma que ela se apresenta, a forma que ela faz negócio. A cultura realmente mudou. A gente passou muito por esse processo também na Suporte, né? E assim, isso teve um dia específico que você chegou e falou, cara, a gente tem que fazer diferente, ou foi um processo que veio acontecendo? Conta um pouco disso. Cara, teve um dia específico porque a gente empresário, às vezes, cara, a gente foge um pouco do norte. Então, o primeiro norte nosso do ser humano, acho que desde que mundo é mundo, né? Quando o homem precisava caçar para sanar a fome, então, qual que era o grande objetivo do cara? Era matar alguém para comer, matar um ser humano ou matar um bicho para comer, para resolver o problema da fome naquele momento. E trazendo para a realidade de hoje, qual que é a dor do empresário? Ele precisa pagar conta, precisa pagar boleto, precisa ter folha. E o objetivo, às vezes, das empresas fica muito voltado a isso. A pagar conta, a realmente usar um pouco do lucro para bem próprio. Beleza, isso faz sentido, isso realmente gera emprego, isso é extremamente importante, mas, cara, acho que a gente tem que brigar por algo maior, né? E aí
A IRB, eu me vi nesse cenário. Pô, beleza, a gente saiu daquela fase que precisava pagar boleto pra caramba, e dívida, enfim. A gente se reconstruiu nisso graças ao nosso cliente, a gente foi se reinventando dentro do mercado, mas precisava de um propósito, cara. Um propósito bem definido, de uma visão de futuro clara e como que a gente traça isso. E aí acho que é um olhar bem individual pra dentro nosso, né, cara? E aí é a verdade. Eu olhar pra mim mesmo e falar assim, cara, tá legal do jeito que tá? Eu tô entregando realmente o melhor pro nosso cliente? Não. E aí, cara, a gente viu que eu fazia mais do mesmo, a IRB fazia mais do mesmo pro mercado, se encaixava a necessidades de clientes, enfim, simplesmente não entregava. Então, dentro desse ponto de tomada de decisão foi, cara, aonde eu quero chegar? E aí, aonde eu quero chegar foi extremamente importante para que eu realmente criasse um planejamento estratégico dia a dia, hora a hora, né? E aí você ser disciplinado o suficiente para cumprir com aquilo que você está proposto, né? Cara, isso faz uns 10 anos, vai ser claro para isso. Então a gente muda, né, cenário, né? Sai de um simples importador para um desenvolvedor de produto, a gente entende que a gente precisava fortalecer marca e trazer resultado para esse distribuidor. Claro, resolvendo a dor da frota brasileira, né? Então, essa mudança de chave foi uns 10 anos, cara. E assim, muito perceptível, né, Chico? Muito. Na feira, a diferença que a gente percebeu, eu dei até como exemplo na nossa conversa mais cedo, né? Muita coisa mesmo. Assim, essa é muito interessante. A gente conhece você já há um tempão, mas esse norte que você deu para a empresa é um negócio muito legal que serve de exemplo para todo mundo que está nos ouvindo aqui nesse momento. Ou nos vendo, não sei em qual plataforma que a pessoa está. O seu norte primeiro parece uma coisa básica, mas a gente acaba não fazendo. Você, cara, eu quero ter 100% dentro das linhas que eu trabalho atendendo a frota brasileira. Isso para mim é um negócio, parece óbvio, né? Óbvio. Mas a gente não pensa desse jeito não, cara. Você sabe por quê, cara? A maioria dos negócios, o cara acha que isso é coisa de... Vamos pensar no cara que tem uma loja de peças pequena, por exemplo. Uma loja de bairro. O cara... Ele realmente acha que isso é coisa para empresa grande. Ele acha que isso não tem a ver com ele. E eu até entendo, porque o início desse cara, provavelmente ele também não teve acesso a muita coisa. Sim. Teve acesso a, talvez, só a coisas do mercado mesmo, do que já existia, visitou uma outra loja e tal. Fez dinheiro assim. E aí o cara vive a vida dele fazendo dinheiro assim. Então ele pensa assim, cara, não tem muito nada de diferente para eu fazer. Sim, É o que passa na cabeça dele, né? Cara, e isso vai muito do quê? Do nosso dia a dia. Mas, cara, quando a gente dá um zoom out dentro do nosso negócio e fala assim, cara, qual que é a dor que a gente resolve mesmo, cara? E quando a gente entende que, cara, realmente a gente resolve um problema da sociedade, cara, e que o mecânico, cara, ele é extremamente importante, tão quanto como um médico, cara. Então pensa só, cara. O cara tá com uma ambulância parada e travou o rolamento de roda e precisa trocar. E tem demanda. Pô, tem nego passando mal que precisa daquela ambulância que precisa fazer acontecer. Cara, se o mecânico não for capaz de resolver aquele problema, gente morre, cara. A polícia não pega o bandido se o carro não estiver bom. A família, o trabalhador que trabalha o ano todo e precisa tirar férias e vai tirar férias, vai passear com a família de carro, o mecânico não resolve essa dor, cara, ninguém se locomove. É o que a gente estava falando, né, Chico? A mobilidade humana. Então, o nosso mercado ele é extremamente importante para a sociedade. E trazer esse protagonismo para o mecânico, cara, é extremamente importante, cara. Ele é tão quanto importante como médico, como presidente da república, porque realmente ele está no dia a dia fazendo realmente a sociedade se locomover. E a gente, como fabricante, desenvolvedor de produto, vocês como distribuidor, cara, é extremamente importante entender o nosso papel dentro dessa sociedade. No que a gente está realmente proposto a fazer. Claro, ganhar dinheiro é importante, eu acho que é o mais importante ter lucro para que o negócio se mantenha. Mas, cara, entender essa proposta nossa para esse tipo de mercado e o que a gente entrega, cara, acho que tem que estar claro na cabeça de todo mundo do ramo automotivo, né? Essa preocupação. Isso é extremamente importante, bicho. Cara, essa sua última fala para mim, o cara tem que entender isso, porque quando a gente fala às vezes que ele tem que saber onde quer chegar, as coisas têm que ter um propósito e tal para o negócio crescer, é claro que é muito mais interessante, vou usar até uma palavra simples, que é muito mais legal você ter isso. Mas também é muito mais inteligente, porque sem isso você não cresce, cara. Então a pessoa tem que entender que a gente está falando isso não é porque é um discurso bonito, é porque funciona, pô.
O negócio cresce. A gente, na suporte, quando a gente teve essa mudança de cultura, que é algo semelhante ao processo que você passou também, isso envolveu muito, antes de qualquer coisa acontecer dentro do dia a dia do escritório, de uma política de venda para o vendedor executar ou um processo no estoque, antes de tudo isso, eram várias conversas entre os sócios, entre a gente, para decidir esse tipo de questão que você está levantando aí. Tá, a gente quer seguir para onde nesse mercado? A gente quer crescer aonde? Onde a gente não quer estar? O que a gente quer fazer? Até quando a gente quer chegar nesses pontos que a gente está levantando? Aí isso depois se transformava em estratégias dentro da empresa. E foi por isso que a gente conseguiu seguir crescendo todo ano. Sem isso era muito difícil. Inclusive, esses são os momentos onde começam a surgir embates positivos, na verdade, né? Sobre o que a gente quer para a empresa no futuro. A gente sempre comenta aqui, né, que eu e Chico sempre temos os embates mais calorosos. É sempre ele... Pum, aí o negócio resolve. Pau tem que quebrar. E é assim, aí depois a gente vai almoçar e tá tudo certo, vamos junto, mas é importante, se você não tem essas conversas com o seu sócio, a gente estava falando sobre isso, você fica estagnado, porque um talvez queira seguir para um lado, o outro talvez queira seguir para o outro. E se vocês não conversam, ninguém se mexe, porque fica confortável ali, não vou tocar nesse assunto não e tal. Então, assim, nesse processo, você passou por isso, nessa mudança? Passamos, cara. Acho que entender a cultura nossa. Cara, quando a gente tem um objetivo claro, né? É igual um casamento, né, cara? As coisas têm que estar bem alinhadas e bem comunicadas, né, para que realmente não fuja o cara que quer ir para Roma e o outro quer ir para África do Sul, né? Então aí não vai dar certo. Todo mundo tem que querer ir para Roma ou todo mundo tem que querer ir para África do Sul, né? Então acho que, cara, dentro desse ponto de vista, não tem certo e não tem errado. Tem realmente questões de necessidades, né? Então a IRB, ela viveu isso na questão de cultura, né? De remodelar nossa mente e estrutura de empresa para onde a gente queria ir. Cara, eu sou um cara que tenho 38 anos e essa decisão foi mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu tinha 28 anos na época e falei, cara, para onde que eu quero ir? O que me faz sentido? O que me movimenta na minha vida, né? E para onde a IRB precisa ir? Então, ser franco comigo mesmo foi extremamente importante para que eu tomasse algumas decisões duras, de falar o que é certo no meu ponto de vista, para onde eu quero ir. E, cara, de fato foi dolorido e a gente teve que se desfazer de alguma sociedade, enfim, teve que realmente encarar a verdade, porque a minha verdade, para onde eu quero ir, não tem certo, não tem errado. E aí é o que a gente falou no café, né? Acho que gratidão tem limite, né, cara? A gente vai ser eternamente grato, mas, pô, para eu ir daqui para lá, eu vou ter que dizer não e tchau para muita gente, né? Então a gente teve que fazer isso, por quê? Se reinventar dentro de onde eu quero chegar. E aí o mais importante disso, cara, a cultura tem que estar alinhada. As pessoas têm que saber, pô, a gente vai para Roma, a gente não vai para Roma ou para África do Sul, a gente vai para Roma, cara. Então tem que estar bem alinhado isso. Então são decisões difíceis que a gente tomou no meio do caminho e aí potencializando cultura, time, né? A gente criou uma cultura nossa que é a graxa na veia. Então a gente é hands-on, né? A gente é mão na massa mesmo, barriga no balcão, entendendo dor de cliente. Então trazendo essa dor do cliente para dentro da empresa e a gente faz a IRB se reinventar disso, né? Dor do mercado. E aí essa cultura graxa na veia tem que estar enraizada dentro das pessoas, dentro da IRB, para que traga resultado para o nosso distribuidor, para que a gente solucione o problema da frota brasileira e esse posicionamento nosso mundial, para que realmente aconteça no dia a dia. Então cultura e disciplina para seguir essa cultura, cara. Foi extremamente importante essa mudança e que trouxe o crescimento da IRB hoje, cara. E vai fazer a gente seguir os nossos passos, os nossos próximos objetivos, né? Cara, essa mudança é muito interessante, porque a gente tem um grupo de mentoria, tá até passando na tela aí, que tem alguns donos de lojas de autopeças. E espalhados até assim, em estados bem diferentes. Tem gente do Rio, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul. E aí, assim, é claro que você vai percebendo, você como você roda o Brasil inteiro, o mercado ele tem, sim, muitas particularidades, mas ele tem uma espinha dorsal ali que é a forma de trabalhar na forma mais básica ali é a mesma em quase todos os estados, em termos de loja, né? Uma loja de autopeças. E aí a gente vê que quando começa o trabalho de mentoria, quando a pessoa entra na mentoria,
como ela é em grupo, ela tem contato com pessoas que já estão ali há mais tempo e pessoas que estão há menos tempo. E aí, quando o cara entra, você vê que ele tá, assim, ansioso, porque ele tá vendo que tem gente já fazendo muita coisa que ele não tá fazendo. E, às vezes, gera até uma certa ansiedade, porque a pessoa entra com a expectativa de que tem um monte de coisa super complexa para ser feito. Só que, na prática, a gestão, a gente usa isso há bastante tempo no suporte, as atitudes, as ações que você tem que tomar, as tarefas, elas são simples. O difícil é a consistência. Consistência. É você aprender o como fazer, não tem nada ultra complexo. Sim. É aprender como fazer. O resto é consistência. A consistência que é a parte difícil. Porque daqui a pouco você cria uma rotina de, beleza, cada time vai fazer uma reunião semanal. Ou que seja, na loja de autopeças, a loja é pequena, o cara só tem 5 funcionários. Então, ele com os 5, semanal. Aí o cara começa. Na semana seguinte, aí a oficina tá cheia, ele já não faz. Não, deixa, depois na outra a gente faz. Aí o negócio já se perdeu. E aí você vê que o grande vilão da galera aplicar a gestão na loja é a rotina. Ele não consegue criar novos hábitos para aplicar tudo aquilo, mesmo as rotinas sendo fáceis. Essa palavra rotina remete a muita coisa ruim. Eu acho que é por isso que as coisas não se repetem. Eu nem sei se tem algum sinônimo para essa palavra. Quando a gente fala assim, vai ter uma rotina, o cara, pelo amor de Deus. Mas assim, tem, no mundo corporativo, assim, o cara que tem uma equipe de venda, uma autopeça que tem 4 vendedores, ele tem que ter um tempo de ter uma matinal com eles, antes dos caras encostarem a barriguinha no balcão. Sim. O cara tem que saber qual é o propósito da loja. E a gente não percebe isso. Assim, cada vendedor é um ser, cada vendedor é uma loja, aí cada um age com uma política, e aí assim, aí quando vê o cara, em vez de estar prospectando ou fixando o cliente, ele está afastando. Que cada um ali tem uma diretriz, né? Isso aí é muito difícil a gente... Essa cultura é diária, por isso que tem que ter a tal da rotina. Sempre. Rotina, né, cara? E quando... cara, a rotina é extremamente importante, cara. Quando a gente pega, assim, né, exemplos populares, né? Então, o esportista. Cara, eu fui ex-atleta de futebol, né? E me ajudou muito na questão da disciplina e de ter uma rotina proativa, intencional para o que eu quero ser, né? E quando você pega um atleta de alto nível, cara... Eu escutei uma palestra do César Cielo, cara. Fenomenal, cara. Fenomenal aquele cara. Ele falou que quando você chega no alto nível, a tua rotina de trabalho é igual do teu competidor, cara. Então todo mundo ali tá. O que vai fazer a diferença é a rotina, ela te coloca entre os melhores, e dentro de uma final, que ele chegou numa final olímpica, cara, não tem mais o que treinar. É questão de mentalidade. É questão de realmente como que eu tô focado para cada abraçada que eu dou. Para que eu extraia o melhor. E aí você entende que no esporte individual, na natação é assim, você pega no tênis, cara, a mentalidade do Djokovic, do Nadal, do Federer, transformar esses caras em lendas, do Kobe Bryant no basquete, cara. Então os caras entenderam muito bem o passo a passo da rotina que eles precisavam ter para que realmente, numa hora de decisão, esses caras executem de uma maneira natural, porque o natural acontece da rotina, e aí cara, os caras se tornam um fenômeno. E trazendo isso para o mundo empresarial, cara, não tá distante, cara. É que a gente fica vendo o jogador de futebol na televisão, cara, isso aqui tá para nossa realidade. Como que a gente faz a nossa empresa performar, né? Dentro disso, ter alta performance. Cara, esse tema rotina e depois mentalidade pro que você quer ser, é extremamente importante. Então, seu mindset está voltado só para crescimento, cara. E aí dores assim, eu não tô enxergando o meu gap, porque todo mundo tem um ponto cego. É essa reflexão. Trabalhei pra caramba hoje, fiz isso acontecer, beleza, encaixei minha rotina, mas calma aí. O que eu não tô vendo, cara? Que é ponto cego, cara. Todo mundo, o Elon Musk tem ponto cego, meu irmão. É como você usufruir melhor do teu tempo entendendo seus pontos cegos. Então, esse tema é fantástico, rotina. Cara. Você falou um negócio aí interessante, que às vezes isso é outro perigo para quem empreende, ou até para qualquer pessoa, até para o dia a dia da vida particular. A pessoa entrar na zona de conforto, achar que está tudo bom, mas ele está cheio de ponto cego, mas ele não consegue ver porque ele não quer ver, né? Ele tem que parar e se auto-questionar. Será que eu sou bom naquilo que faço? E, cara, e é bem isso. Porque você pensa só, vocês estão tendo sucesso pra caramba com a suporte. Saíram de X, então cresceram 10X, 20X.
o sucesso ele é confortável, cara. Muito. Ah, pô, você vai olhar pro teu histórico, pô, eu sou o Chico da Suporte, cara. Eu conheço o Rio de Janeiro na palma da mão. Cara, isso te deixa te eleva o teu ego de uma tal maneira que faz você cair. Se você não tiver a humildade suficiente de olhar pra você e refletir, beleza, cara, fui muito bom nisso aqui. Cara, olha a minha trajetória em autopeças, cara. Eu tive que me reinventar, pô, imagina o Chico, quanto que ele teve que se reinventar pra acompanhar o Rafa, cara. Entendendo o mercado acontecendo, entendendo as coisas acontecendo pro mundo atual. Pô, o Chico me tinha pedido na carta, cara. Isso aí mesmo. Então, pro mundo que é hoje, no WhatsApp, a informação ali, o quanto que esse cara teve que se reinventar para acompanhar o Rafa com uma empresa crescente, querendo cada vez mais, cara. Essa tua provocação dentro de você foi realmente uma humildade gigante. Porque você teve sucesso. Você chegou até aqui, até o ponto da tua vida com o Rafa se cruzarem, você teve sucesso pra caramba, cara. Você teve uma trajetória de sucesso. E aí reflexão. O que esse cara quer dizer? E aí o ponto cego. Trabalhou o ponto cego para sair desse ponto A que vocês chegaram para um ponto B e C que vocês não estão preparados ainda. Então como que eu me preparo para isso? Eu acho que a questão da rotina e entender ponto cego, cara, é extremamente importante. Cara, eu gostei muito disso que você falou sobre a palestra do César Cielo, porque eu comecei a lembrar de algumas coisas que a gente fez lá no início, que, assim, da mesma forma que você está falando do Chico, eu também absorvi muito dele e do meu pai para entender esse mercado e tal. E aí eu lembro de coisas que eu fazia no início que entrou nesse pensamento que você falou que o Cielo passou, né? Sobre primeiro a rotina e depois tem aquele a mais da mentalidade, né? Tinha coisas que eu fazia que eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu tinha que executar aquilo de alguma forma. Eu não sabia o como exatamente, mas eu começava. Então, por exemplo, a forma que a gente começou a montar a nossa liderança na empresa. No início, isso não foi uma coisa validada e testada. Eu fui testando e fui vendo o que estava acontecendo. Prática. Eu só sabia que eu não podia parar. E aí entrou a questão da rotina. E aí as coisas foram melhorando. A gente foi melhorando cada vez mais a qualidade das reuniões que a gente fazia. Aí depois a gente viu que o que a gente definia nem sempre era executado como a gente queria, com a consistência que a gente queria, que é o mais difícil. Aí a gente ia ajustando e tal. Até que depois a gente entendeu que, apesar da gente estar crescendo, aí entrava essa mentalidade. Cara, sempre dá para melhorar. Se você achar que você acertou, acabou. É onde você começa a cair. Então entrou a mentalidade. E até hoje, tudo que a gente faz que dá certo, está sujeito à revisão. A gente está sempre revendo, porque senão a gente fica para trás, né, cara? Não, mas eu acho que é em qualquer ramo da vida. É tanto particular quanto vida empresarial. Não é porque tá bom hoje que ele vai continuar bom ad eterno. As coisas mudam em uma velocidade que assusta. Você fez um negócio ontem maravilhoso, aí você replica hoje, o resultado já não é tão bom. Eu falei, ontem foi tão legal, hoje já não é tão legal, porque as coisas mudam. Então é o tempo inteiro observação. A gente estava conversando isso lá no cara, café. Observar o tempo inteiro. O tempo inteiro, cara. E isso, vem aprendendo muito com a minha filha, cara. Mas muito. Então o pai vira babão, né? Aí eu falo, cara, como que eu arranco um sorriso dessa menina? Puta, bicho. E cada dia eu tenho que me reinventar. Então eu comecei a tossir, ela começou a gargalhar. Eu ficava imitando. Ela gargalhava. Aí no dia seguinte, só dá uma risada. Hoje, ela nem liga mais pra tossir. Então como que eu me reinvento pra tirar um sorriso dela? Uhum. Então, isso, cara, acontece com filho, acontece em todos os momentos da vida. Porque a informação hoje ela tá muito rápida, cara. Se pra uma bebê que hoje não tem acesso a isso e já, tossir não é mais legal, imagina pro nosso negócio, cara. Então, várias provocações que a gente tem que ter e carregar, porque, cara, acho que a gente tá nessa vida aqui pra aprender, cara. É passagem, cara. O tempo passa, o tempo voa, né? Então, como que eu continuo aprendendo? Continuo absorvendo conteúdo. Então, é uma provocação para negócio, né? E quando a gente traz essa provocação, cara, a gente muda realmente um ecossistema. Porque pensa só, se a gente se mantém lá com uma empresa pequena, mais bom para mim, sem risco, mais bom para mim, eu não cresço, não dou oportunidade de crescimento para ninguém, cara, eu não mudo o ecossistema.
E aí o crescimento ele te traz dor, porque você quer ir pra lá e lá você vai ter que cortar mato alto, vai ter que entrar no mar, pegar onda grande, bicho. É complicado isso. Então esse desenvolvimento vai mudando o ecossistema e a gente vai trazendo pessoas novas, trazendo gente. E isso faz uma sociedade melhor. Uhum. Eu acho que esse é o grande papel nosso como empresário, cara. Melhorar, é o grande compromisso nosso, na verdade. É melhorar a mentalidade do nosso povo. Que realmente, cara, isso aqui é extremamente importante. Negócio gera negócio, é a vida, é o certo, é o justo. Então como que eu desenvolvo o meu time para que acompanhe isso, né? Que o cara que tá lá ganhando um salário mínimo, ele passa a ganhar 2, 3, 4, enfim. Mas dentro dessa mentalidade de aprendizagem contínua, né? Que é um tema da nossa cultura. Aprendizagem contínua. O cara que tá lá em braço... sou bom pra caramba, mas eu não quero aprender mais, esse cara tá fora do meu time. Então, isso é um tema da nossa cultura. Então, é meio que, cara, como que eu me desenvolvo para um mundo que tá totalmente diferente quando a gente terminar esse bate-papo aqui? O consumidor mudou, velho. E sobre mentalidade, né? Você tá falando bastante disso. Eu vejo que funcionou pra gente. A gente começou a se comportar como uma empresa já muito maior do que o que a gente era, antes da gente se tornar, né? Eu vou refrasear aqui que ficou meio esquisito, mas a gente começou a se comportar já como uma empresa grande muito antes da gente ser, porque a gente entendeu onde a gente queria chegar, que foi o papo que a gente teve aqui no início. Às vezes isso parecia funcionar e fazia muito sentido, às vezes parecia que batia até uma síndrome do impostor, a gente achava que, nada a ver, eu tô me comportando assim, mas será que o mercado tá me vendo assim? Será que eu mereço me comportar assim? E isso envolve tudo que eu estou falando aqui. Envolve a forma que a gente fala com os clientes, a forma que a gente faz marketing, envolve a forma que a gente se posiciona com os nossos fornecedores, de você se posicionar com o que você quer, o que você acha que é o correto e tal. Mas assim, deu muito certo pra gente. Não porque a gente... E aí não me entenda mal, não é fingir que você é uma coisa, não é isso. É você entender onde você quer e começar a se posicionar dessa forma, porque uma hora isso vai chegar. Você acha que isso realmente é um passo que todo empreendedor deve ter? Primordial, cara. Acho que é primordial saber a sua intenção do teu dia. E para saber a tua intenção do teu dia, você tem que saber onde tu quer chegar, cara. Porque senão você vai ficar amassando barro, cara. E isso repercute na tua própria vida pessoal, cara. Uhum. Porque você vai trabalhar, né? O pessoal fala, tô com a musiquinha do Fantástico, ferrou. Dá até tremedeira, dá dor de barriga nas pessoas. Cara, e não. Acho que a vida foi feita para ser vivida. E você tem que ter esse propósito bem claro. E a gente, como empregador, cara, a gente tem que passar essa visão de futuro para que realmente essa galera compre a briga. E que realmente, de domingo à noite, os caras estejam babando para estar lá na IRB, querendo fazer acontecer, trazendo resultado do nosso cliente, resolvendo a dor da frota brasileira e mundial agora. Então, são coisas assim que o papel nosso é extremamente importante. Cara, minha visão de futuro é essa. Eu tô indo pra cá, é muito trampo, é trabalho pra caramba. Tá a fim de ir? Se não tiver, meu amigo, tá tudo bem. Fica na tua casa. Vai pra outro canto. Então ter a regra clara. E a regra clara dentro do nosso negócio, a gente que manda, cara. A gente vai pra lá, bicho. E é isso que a gente vai fazer. Então acho que tá bem claro isso. Acho que é imprescindível pro empresário. Principalmente pro pequeno varejo, pro dono da mecânica, entendendo o papel na sociedade, entendendo onde ele quer chegar, cara, a gente tem muito para absorver desse mercado. Um tema, cara. O nosso mercado hoje, cara, eu vejo que ele... Pensa em construção civil. Minha casa, minha vida, vai lá e financia. Então esse mercado, ele traz dinheiro novo para dentro desse mercado e faz esse mercado acontecer e tá sempre... Tem os seus gaps, né? Tem seus vales ali, mas sempre tá em crescente, né? O nosso mercado, ele não tem. Então, o cara vai lá e deixa o carro dele na oficina. Cara, se a gente for entender o nível de consumo, o assalariado no Brasil vai ganhar em média entre 1 ou 2 salários mínimos, enfim. E esse cara tem um Celta. E ele precisa fazer a suspensão do carro dele. Ele vai fazer conforme a condição dele. Então, eu preciso trocar o rolamento de roda, amortecedor, bandeja, enfim. Só vou trocar o rolamento que está mais em conta que meu carro volta a funcionar. Então, o mercado, ele trabalha com dinheiro curto e com dinheiro que cabe no bolso da parcela do mês daquele cara. E não vem dinheiro novo para esse mercado. Então, olha a força desse aftermarket que a gente tem. Que ele é retroalimentado
pela capacidade do bolso do brasileiro, cara. Então, tem muito potencial nisso. E quando eu vejo esse potencial, o pequeno varejo que enraiza o produto, que enraiza a marca, o mecânico, cara, ele tem que começar a pensar fora da caixa. Porque aí a gente vai ver, cara, se a gente não pensar fora da caixa... e aí né? Pensa em montadora. Quem que era líder de montadora? Toyota, 10 anos atrás. Hoje a gente fala de Tesla. Esse cara não estava 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então ele viu uma possibilidade de mercado e fez acontecer. Então, às vezes, o líder do nosso mercado, ele nem esteja hoje aqui. Entre nós, nesse ambiente, nesse dia a dia. Então vale muito a provocação nossa, principalmente pro pequeno e pro médio ali, cara. Como que eu realmente entendo o gap? Porque o gap tá lá, no pequeno e no médio, cara. E, cara, esse tema puxa uma dúvida que sempre surge. Na mentoria, o pessoal sempre pergunta a minha visão sobre isso. Eu quero ouvir a sua, que você tá não só no Brasil, né? A RB tá no mundo, a gente vai falar sobre isso já. Mas como que você enxerga que é o futuro da cadeia de suprimento de autopeça no Brasil? Porque a gente está vendo um movimento onde a indústria, o distribuidor, o varejo, o aplicador estão tendo relações que não existiam. A gente tem, por exemplo, e-commerces gigantes chineses vindo para o Brasil, onde eles querem que todo mundo se conecte ali e venda para todo mundo. Todo mundo entre no seu ponto da cadeia e venda para o consumidor final. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Talvez porque muitos só olham simplesmente para o que vai ter ali de preço final e acham que só quem tem melhor preço vai ganhar. Mas o nosso mercado, por ser, minha visão aqui, ele é tão grande que não é um mercado de que o primeiro ganha e acabou e mais ninguém entra. É um mercado muito grande, não tem jeito. Tem muita gente para entrar aí. Deixa eu só complementar um negócio aí. Eu tenho tara por sapato, compro sapato pra cacete. Aí o que acontece? Aí eu preço uma Santopeia. Tem uma marca que eu gosto muito, que eu não vou citar aqui, que eles vieram pro mercado. Eles estão abrindo loja. A fábrica abrindo loja dentro de shopping, loja física. Porque sapato ainda, mesmo que você possa comprar pela internet, as pessoas gostam de experimentar. E eu sou um deles. Entendeu? O que eles abriram. Aí eu entrei no site da fábrica, tem lá, pergunte aqui, qual foi a resposta da fábrica para eles terem loja direto no varejo? Loja deles mesmo, varejo. Pô, você entrou no saque dos caras para perguntar isso. Lógico. O cara achando que vai vender um sapato, ele tá perguntando, qual é a sua estratégia aí? O cara foi uma resposta simples, porque os varejos não tem a linha deles todos. Quando o cara quer comprar o sapato, X sapato que o cara faz, cara, o varejo só aposta na curva A. E o nosso mercado acho que está passando por uma coisa assim, essa mistura que você está vendo toda aí. Mix. É porque é o seguinte, o mix está ficando ruim em determinados varejos. Esse aplicador que a gente fala aí, que a gente tem que respeitar ele demais, porque é ele que faz movimentar esse ramo, né? É o mecânico. Às vezes ele quer um produto, cara, aí ele só acha aquilo na distribuidora que o varejo não aposta. Entendeu? O varejo não aposta. Aí o mercado está numa ebulição danada. Agora... Tô te devolvendo a pergunta do Rafael, que é facinho de responder. Cara, eu quero saber sobre isso, porque você... Você tem a visão do que acontece no Brasil, China, Estados Unidos. Como que você está enxergando esse movimento todo? Você tem uma visão macro. Isso daí eu vejo que... Cara, hoje o grande X do negócio é logística. Porque o ser humano quer essa xícara para ontem. Então, às vezes, o cara paga até um pouco mais caro para isso. E quando eu faço essa reflexão, né, que é uma pergunta bem difícil de se responder, mas, cara, hoje, vamos analisar friamente o nosso negócio autopeças, cara, aftermarket automotivo. Cara, tem os grandões que a gente vê lá, os servidores nacionais, mas, quem que realmente mais vende peça hoje? Mercado Livre, cara. E ele vende peça e nunca entendeu de peça. Ele não sabe se o rolamento roda para frente ou roda para trás, ele não sabe qual que é a função de nada. O que ele tem? Ele tem a distribuição, ele faz esse produto chegar rápido no mecânico que precisa ter velocidade, porque ele tem uma portinha, um elevacar, e se ele não rodar aquilo ali e ficar esperando peça, ele morre o negócio. Então, quando a gente vê esse cara que hoje já vende mais peça que todo mundo aí no aftermarket, se movimentando, eu analiso muito as movimentações desses caras de Amazon, Shein, do e-commerce no geral, né? Uhum. E aí, o que eles fazem? Qual que é o negócio dos caras? É distribuição, velho.
ele está cada vez mais próximo de quem precisa do produto. Ele é independente se eu preciso de um rolamento, de um radiador, de uma triseta ou se eu preciso de um copo. O consumidor precisa consumir. Ele tem uma dor e ele precisa disso. Esse cara resolve. Então, o grande gap que eu vejo hoje dentro do nosso mercado é muita gente olhando para trás da cadeia, então para produto. Hoje produto tem de sobra, mas não tem a distribuição desse produto. Então, como que eu faço para um produto chegar em 30 minutos em qualquer lugar do Brasil? E aí dentro desse tipo de negócio, é que o aftermarket, nós que fizemos isso acontecer, a gente está perdendo espaço, porque está todo mundo olhando para produto, o produto tem, mas ele é muito mal distribuído, cara. Então, como que eu resolvo esse problema de distribuição? E quando você vê um Mercado Livre investindo bilhões em logística, cara, ele é o líder. Então, a minha provocação será que o problema é produto ou realmente o nosso gargalo é o básico, é logística? Cara, eu gostei muito dessa resposta. Todo mundo olha para produto, está se aproximando do produto e pouco do cliente, né? Na prática, como se fosse isso. Eu não digo nem do cliente. Ele fala isso, se eu observar, desde que nós chegamos aqui, o Caio repete uma coisa que é muito importante. A gente fica muito preocupado com o produto, se ele tem qualidade, se ele não tem, se o preço é competitivo, mas ninguém está entendendo a dor do cliente. A dor do cliente. Isso, a gente falou isso já várias vezes já. Ô Chico, se a gente olhar aqui a fundo, falei para vocês no café, de junho de 2024 para agora entrou 15 concorrentes dentro das linhas de produto da IRB. Cara, então o problema não está no Gol, no Celta e no Palio. Está na cauda longa. Só que quem tem coragem, realmente conhecimento para desenvolver um radiador de BMW X7. Isso aí vem de uma peça no ano, cara. Isso aí não vai entrar. Então o nosso mercado você consegue olhar ele de duas maneiras. Tem um lado, e aí as duas maneiras que eu vejo, não tem certo e não tem errado. É como você quer conduzir teu negócio. Então, se eu olhar para a IRB de uma forma financeira, cara, eu vou entrar aqui numa linha de alto giro, vou trazer 30, 40 itens. O que o mercado pede? Pô, vou sentar com qualquer distribuidor. Quanto que tá o item do Gol? Puta, tá caro, tá barato. Então eu vou entregar preço para esse distribuidor e aí eu trabalho 20, 30 itens, eu faço o meu dinheiro girar, então eu não sou mais uma empresa de peça, de marca com propósito. Eu sou uma financeira e aí eu faço o negócio acontecer, giro rápido. Então o container chega, o produto sai e, tô girando. Só que eu não resolvo dor nenhuma, porque essa peça do Gol, do Palio, do Celta, todo mundo tem, cara. Uhum. Daqui a pouco até a farmácia vai ter isso aí. Porque tem um gap de distribuição. E se a farmácia já tem um ponto de venda, por que não ter um rolamento? Já tem um ponto de venda. Uhum. O X da questão é como que eu tenho pontos de distribuição sanando a dor dentro de um portfólio de produto. E aí cara, acho que esse o propósito da IRB é extremamente pensado para que como que eu resolvo a dor da frota e entrego esse produto o quanto antes e resolvo a dor de uma ambulância, de um cara que está passando mal e volta lá para o nosso início da conversa, cara. Minha preocupação é com a sociedade. Dinheiro, cara, é extremamente importante pra caramba. Mas eu preciso resolver uma dor e essa é a dor do mercado, né? Então, se eu tenho cobertura de linha, eu vejo que o varejo ele investe muito hoje na cauda curta, porque ele precisa fazer o dinheiro dele circular, mas a oportunidade está onde ninguém trabalha. E aí se eu tenho produto que ninguém tem e esse produto eu consigo distribuir bem, eu consigo ganhar do mercado. E aí se eu estou com um ponto aqui de distribuição e tem o produto que realmente o cara vai lá, amortecedor do ASX, não encontrei no varejo, mas eu joguei no Google, a Amazon, o Mercado Livre me entrega, ele vai acabar comprando. Mas se esse varejo tem, ele mata a venda na hora. E aí se você começa a fidelizar. Então no meu ponto de vista, eu vejo que é ponto de distribuição com cauda longa de produto, cara. E isso aí precisa ter coragem, né? Cara, eu concordo muito com isso. Eu vejo que se a gente olhar para trás, quem ia dizer, por exemplo, que hoje em dia, não sei se em São Paulo ainda tem muita banca de jornal, aqui no Rio ainda tem. Você vai na banca de jornal hoje, o que menos as pessoas compram é jornal. Não é? Não tem, mas o cara vende tudo. O cara tem uma geladeira, o cara vende café expresso. O cara bota uma Nespresso e vende um cafezinho na máquina. O cara vende qualquer coisa que você imaginar ali dentro e a mesma coisa, por exemplo, com farmácia.
Quem diria que farmácia é vender tudo que vende hoje? Que hoje o que você pensar vende ali dentro. Então é mais a questão da gente abrir a cabeça e entender que, se a gente for pensar, por exemplo, aqui a gente está num shopping. Na minha opinião, um shopping pode virar o que ele quiser. Porque o cara é um canhão de fluxo de pessoas, é um canhão, ele é um canal de venda para o que ele quiser. Sim. Então, se esse cara quiser virar quiser virar um auto center e quiser virar o que ele quiser para entrar no nosso mercado também, ele consegue. Com a comodidade da pessoa ainda se distrair com 1 milhão de coisas enquanto o carro dele vai sendo consertado. Então, o que você falou da dor, às vezes as pessoas acabam banalizando muito essa palavra, essa expressão hoje em dia, né, a dor do cliente. Na prática, é entender no micro mesmo. Tipo, pô, esse cara aqui, ele quer resolver o problema do carro dele. Por que ele escolhe aqui e não escolhe ali? Ah, é por isso. Por que o que ele não escolhe, isso é importante para ele a que ponto? Até o ponto dele deixar de comprar com você mesmo. Aí você vai entrando no fino, você entende o que ele precisa. É o que você está fazendo. E aí, pô, eu tô doido para entrar nesse tema aqui. Entra logo. Que eu sei que é o que você está fazendo com a expansão da IRB nos Estados Unidos. Sim. E, assim, essa sua trajetória toda aí, você conta pra gente aqui, assim, como que você fez para descobrir como que você ia fazer essa expansão lá? Que dor você ia resolver lá? Não, e antes, deixa eu complementar a pergunta. Em que momento você foi para um mercado tão distante, assim, cara, aqui tem um gap, já que a gente está falando tanto gap, você observou esse ponto cego, alguém te procurou, foi fazendo um trabalho de promotoria lá? Cara, é uma baita pergunta e... Cara, quero complementar também o tema de antes, cara. Tem uma não sei se aqui tem no Rio de Janeiro uma rede de mini mercado chamada Oxo, não sei como Tem. Cara, eu fui numa feira na Cidade do México, não sei a origem dessa empresa, né? E aí eu fui numa feira na Cidade do México. Cara, a Cidade do México é uma São Paulo gigante ali, enfim. Esse cara, ele tem uma loja praticamente em cada esquina. E aí, cara, preciso até estudar mais esse case. Eu falei, cara, na boa, olha o negócio desse cara. Ele vai comprar um pão, ele vende pão. Aí, beleza. Eu sou muito esquecido, cara. Puta, minha esposa me mata com isso. Então, eu vou lá comprar o pão, mas eu esqueci da mussarela. Eu falei, caraca, mas esqueci da mussarela, vou ter que voltar pra trás. E lá na Cidade do México, não. Você pode andar pra frente, você vai encontrar outra. Uhum. Esse cara, ele não faz você voltar pra trás. Então, ele te cercou. Então, esse ponto de distribuição que ele criou, não sei se você está performando ou não, enfim, mas é bem interessante. Porque agora todo mundo virou distribuição de tudo. Esse cara, ele resolve uma dor, principalmente minha, gigante, porque eu esqueço. Pô, a cabeça tá pensando em um monte de coisa. Pô, caramba, cara, esqueceu do alvejante. Nossa, alvejante. Então ele não me faz voltar para trás. Então, dentro dessa lógica, cara, eu vejo que eu acho que não é nesse nível de detalhe, porque o nosso produto não é bem de consumo de imediato, que eu abro aqui uma bolacha e como e depois eu quero mais, mas, cara, acho que a gente tem muito gap em distribuição. Sim. E aí, cara, voltando para os Estados Unidos, acho que você, Rafa, teve sabedoria de linkar o tema, né? Foi bom pra caramba. Cara, a gente vai para um mercado maduro, mas a gente vai dentro do nosso propósito, dentro do que a gente quer para a visão de empresa, né? Então faz parte do nosso plano realmente avançar, né? E principalmente, né, cara, o mercado vem me perguntando muito, por que vocês foram para os Estados Unidos, o mercado é mais competitivo, né? Enfim. Claro que cada 0,1% daquele mercado é muita coisa, então, pô, eu só preciso pegar a fatia de alguém ali bem pequenininha que não vai atrapalhar o cara. E principalmente, né, acho que todo avanço é um meio de proteção. Então, porque hoje o meu negócio, cara, ele é balizado em dólar. Então, pô, é difícil pra caramba. Eu compro em dólar e vendo em real. Sujeito, pô, toda hora olhando aqui quanto que tá o dólar. Então, e hoje em dia, se alguém dá uma tuitada diferente aí, já mexe no preço. Não, ele sobe, então eu perco poder de compra, cara. E perco poder de compra no longo prazo, cara. E aí toda estratégia vai por água abaixo. Então, dentro desse cenário, a gente vai para realmente, cara, precisa fazer negócio de dólar para dólar, ter lucro em dólar. Mas a gente foi para lá entendendo muita dor, né, cara? Acho que eu comi poeira ali nos Estados Unidos pra caramba, cara. Acho que eu tive que cortar muito mato alto para entender uma dor e trazer uma solução para isso, né?
A gente teve possibilidade de vender para a AutoZone, enfim, uma questão de negócio ali que ficou inviável para nós. Só que eu fui conhecer o principal mercado dos caras. O principal mercado dos caras era a Califórnia, e dentro desse cenário lá, eu rodei de São Francisco a San Diego, indo de varejo a mecânico, né? E aí eu entendi que, pô, mesmo tendo bastante lojas ao redor dessa oficina mecânica que consome, né? E lá a cadeia é um pouco diferente. Tem o distribuidor tradicional, que ele pega esses mercados, e tem os varejos com marca própria atuando também. Então a cadeia ali acaba sendo a briga pelo mecânico, né? E aí, dentro desse cenário, eu vi que o produto, cara, um mecânico lá em 2019, ele precisava de um cubo de roda, né? E no caso, eu fui atrás de um cubo de roda de Tucson, né? Foi o meu tema de pesquisa ali. Ele precisava de um cubo da roda da Tucson. E aí, no entorno dele, tinha 5, 6 grandes varejistas, que tem em todo lado, só que não tinha peça. E a Tucson era um item de alto giro. Então, aí você vai entendendo a complexidade do nosso negócio. Uhum. Quando você olha para um carro, eu acho que tem mais ou menos 70 mil famílias de produto, um carro, de um parafuso de roda ao volante, o negócio é bem complexo, e por isso que tem que saber trabalhar. E aí, dentro desse cenário, eu vi, cara, que, pô, beleza, não tem isso, não tem aquilo. Demora, pô, eu tenho, mas o cara precisava desse cubo de roda em Santa Bárbara e tá lá no meu estoque de Nova York. Falei, puta, vai demorar 10 dias, 5 dias, enfim, não tinha de bate pronto. A gente não consegue resolver aquela dor. Beleza, entendi isso. O nosso negócio com a AutoZone não vai para frente por causa de questão de contrato e o que a gente... Aí vem, né, a nossa verdade interna. O que realmente eu consigo entregar e o que eu não consigo entregar. Poderia ser extremamente ganancioso de aceitar aquilo, mas sofrer um pênalti gigante no futuro. Então a gente olha e vê, cara, realmente eu não tenho condição de atender esse cliente. É muito grande pro que eu sou agora. Desisto, mas eu fico com essa cabeça com isso na ideia e fazendo parte da nossa visão, né? Aí a gente entra a pandemia, volto para os Estados Unidos em 21, novembro de 21. Desço em Nova York e vou até Miami. Rodamos aí, cara, milha para quase 5 mil milhas, isso aí. Dentro desse processo, cara, eu vejo que a Amazon começa a ganhar muita força nesse mercado online, então entregando rápido lá. E aí no caminho também eu via muito caminhão da Amazon passando. Falei, cara, esses caras têm um centro de distribuição móvel, cara. Ele tem os grandes hubs e sem distribuição móvel, fazendo acontecer, entregando a peça pro mecânico ali, beleza. Mas mesmo assim, faltando produto. Aí chega em Miami, cara. Quando a gente chega em Miami ali, cara, roda 300 oficinas mecânicas entendendo, cara, e aí eu faço um resumo real do tripé de dor, né? Da necessidade. Cara, um produto de qualidade, isso aí é obrigação, né, Chico? É o que a gente fala. Um preço competitivo, isso também é obrigação. Mas uma entrega rápida. Cara, os caras falam assim, cara, se você entregar rápido isso, você ganha mercado. Vai, cara, mas como que eu vou entregar rápido? Eu vou competir com os caras que têm mais de 5 mil pontos de venda e não conseguem entregar rápido. Então, eu preciso realmente começar pequeno e fazer ali o negócio acontecer. Então, dentro desse processo, cara, a gente fez um trabalho... Cara, vamos focar do sul da Flórida, de Miami e Grande Miami, vamos dizer assim, de Homestead até Boca Raton. E como que eu entrego em 30 minutos? E aí, dentro desse cenário, a gente viu possibilidades, né? Pô, como que eu avanço estoque, isso, aquilo, outro. Aí tem um distribuidor que abriu a porta para nós, comprou a nossa briga e falou assim, cara, na boa, ele só vendia radiador. Esse cara falou, você vai vender cubo de roda. Então a gente vai avançar estoque e colocar produto, né? Então a gente avança estoque e realmente faz uma API, cria uma plataforma e a gente vê que também produto e tecnologia que faz o negócio bombar. E aí a gente criou esse cordão, cara. Falou, pô, preciso realmente entregar em 30 minutos. Então hoje a gente criou uma estrutura que realmente dá para entregar em 30 minutos dentro de Miami, sanando uma dor. Então, e tudo isso partiu da nossa visão e acho que do nosso papo, né, de início. Cara, qual que é o norte dessa empresa? Então, dentro do norte da tua empresa, cara, vai surgindo várias dificuldades no meio do caminho que foi se adaptando. Cara, a gente não ia chegar nesse modelo de negócio. Eu não tinha pensado nisso em 2019. Eu pensei, cara, eu vou vender para um distribuidor, posso vender na Amazon, isso, aquilo, outro, faço a mesma coisa aqui, mas ia ser mais do mesmo e o mercado não ia me aceitar. Então a gente vai conhecendo realmente o caminho. Cara,
jogando. Uhum. E você vai criando soluções, né? Então, por isso que eu sempre falo, a empresa acontece de fora para dentro, da dor do cliente para dentro. E aí você vai se readequando e se organizando. Então, o que a gente faz nos Estados Unidos, às vezes não é interessante para o Brasil, às vezes não vai ser interessante no Panamá, não vai ser interessante no Emirados Árabes, enfim. Então, é isso que a gente fez. Cara. E tá indo super bem, cara. Eu acho que longo prazo vai ficar bom pra caramba. É um baita desafio, cara. É um baita desafio e tem várias histórias legais ali, bicho. Pô, tem que fazer um aviso para quem tá ouvindo a gente, que é o seguinte. O cara saiu do Brasil, começou tudo do zero nos Estados Unidos. Ele mesmo foi, ele tá falando que ele foi ele mesmo, que eu sei que foi ele. Ele mesmo foi, ele visitou todos os clientes. É um cara que podia ter comprado uma casa na praia e viver de tomar caipirinha na praia e tá bom, mas não era isso que ele queria continuar expandindo, crescendo o negócio. Então, cara, se você quer crescer, fazer uma expansão na sua empresa, abrir qualquer negócio novo, volta esse episódio e escuta de novo tudo que ele falou. Porque tem muita coisa importante ali para você em termos não só do que você tem que fazer, mas como tem que ser a forma de você pensar o que seu cliente precisa. O que ele entregou aqui foi ouro para vocês, então, cara, volta e assiste de novo com intenção isso aí que ele falou agora. É fazer, né, cara? Assim, parece uma... de novo, a gente tá falando óbvio, né? É fazer. Simples isso. A palavrinha pequena, né? Fazer. Se o cara achar, não, eu tenho que fazer, aí eu tenho na frente. É executar mesmo, viver. Cara, e dentro disso, cara, e uma coisa que me preocupa muito, cara. A gente tá num mundo hoje, cara, nada contra mesmo, porque tem mercado pra todo mundo, mas, cara, tem muita gente vendendo ilusão, velho. Que realmente fica aqui atrás de uma câmera de celular, não toma risco pra nada e faz milhões. Cara, a gente é graxa na veia, bicho. A gente mexe no mercado automotivo. Se a gente não tirar a bunda da cadeira e entender a dor do cliente e trazer pra dentro do negócio, cara, a gente não é blogueiro, velho. A gente resolve o problema de mobilidade. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, cara, com isso. A internet pode ser um meio de venda teu. Mas, cara, a gente não pode com outros mercados. Outros mercados funcionam muito bem. A gente é tomador de risco, cara. A gente investe em indústria, a gente investe em estoque, a gente vai comprar item que, vai vender uma peça a cada 3 anos. A gente vai assumir o risco porque é a nossa responsabilidade com a frota. Então, o que me preocupa hoje é muita gente ganhando muito dinheiro muito rápido, velho. O jovem hoje ele ganha dinheiro muito rápido. E aí isso me preocupa, né? Acho que o tema jovem hoje me preocupa. Cara, e entendendo que, hoje o cara ele pode bombar e ganhar muito dinheiro, enfim, fazer o negócio acontecer, isso pode deixar ele um pouco acomodado, ele pode surfar um hype e depois cair, né? E aí como que esse jovem enfrenta essa queda? Não teve preparo, né? A gente vê muito isso acontecer com jogador de futebol, cara. Os caras ganham muito dinheiro e depois, para de jogar, sofre depressão, enfim, não tem mais esse assédio. E dentro desse cenário, cara, a gente vê hoje o problema. Grande problema, né? Principalmente pro aftermarket automotivo, cara. É a mão de obra. Pensa só, aqui no Rio de Janeiro é quente pra caramba. Esse jovem, ele tem a possibilidade de fazer muita grana aqui, do ar-condicionado, da casa dele, enfim, do conforto dele, ou ele pode ir para uma oficina mecânica e fazer muito dinheiro também. Se ele for extremamente competente, ele vai fazer muito dinheiro ali também. Então são duas possibilidades, mas ali é desconfortável. Então a minha preocupação com o aftermarket, cara, eu acho que a gente falou de distribuição, a gente falou de produto, a gente vem realmente falando de cauda longa, enfim, é gente. Então, pensando em gente, cara, a gente entrou num projeto, acho que a gente nem comentou nisso, e eu quero falar desse projeto, cara. É um projeto sensacional, cara, que o Antônio tá fazendo lá em Alagoas. Cara, o que é? É realmente provocando o jovem a ser mecânico. Então, a IRB, ela entra junto com o Antônio nesse projeto para formar o jovem de 17 a 21 anos que, cara, não tem perspectiva nenhuma de vida. Cara, ele não tem oportunidade de nada. Então, precisamos de gente para fazer o aftermarket do futuro. Então, vem para cá, vem para esse projeto e a gente vai formar. A gente está no 2º ano de parceria com o Antônio. Formamos agora em julho 27
mecânicos, 27 jovens que não tinham perspectiva de nada e saiu empregado para Honda, Hyundai, Autopeças, enfim. O cara já sai empregado. E aí ele já sai empregado para o nosso mercado. Então, é um projeto que o Antônio encabeça isso, que é sensacional, cara. Um cara fora da curva. Acho que também valia até um podcast com ele, porque, cara, é um mecânico que abre a oficina dele, coloca as mesas lá e arrepia. Então, traz o jovem para o mercado. E isso, cara, é extremamente importante. Se a gente quer realmente, a gente tem nossos objetivos como empresa, a gente sabe que o ser humano depende do carro, mas ninguém quer trabalhar debaixo. Vai se tornar um caos isso aqui, daqui 10 anos. Então, com a IA chegando aí, pô, cara, vai se tornar um caos. Então, pensar nisso é extremamente importante também, cara. Legal. Esse tema aí que você puxou agora, cara, nova geração, o nosso mercado precisa formar novos mecânicos, que a gente sabe que, por mais que a gente faça 1 milhão de previsões aqui sobre o que vai acontecer com a cadeia de suprimentos, esse cara sempre vai estar ali, que é o mecânico. Não tem jeito. A gente, como distribuidor, a indústria, o importador, o varejo, cara, muita coisa pode mudar, mas o mecânico vai estar ali. O cara precisa executar o serviço. E a mão de obra, sim, ainda não é uma questão só da geração agora, mas o nosso mercado sempre foi um mercado que as pessoas foram aprendendo na prática. Não, é uma coisa que, a grosso modo, a média das pessoas vem sempre aprendendo na prática. E aí a gente vê que a educação, e aí tanto para o lado do mecânico, do aplicador, quanto para a gestão, o administrador, o dono da empresa, educação sempre foi uma coisa que não que ele negligenciou, mas ele não teve tempo de parar para ver. Empreender no Brasil é muito difícil. E aí a gente olha para uma outra realidade, que você está inserido agora, que é o mercado americano. Eu queria saber como que você enxerga essa diferença entre empreender no Brasil e nos Estados Unidos, e é isso na ótica da IRB mesmo, começando lá agora, né, um recomeço, mas também com a galera que você conheceu lá, os donos desses negócios lá, que são os seus clientes. Cara, qual é a diferença do perfil entre o cara que está lá, a educação empreendedora dele mesmo, e o cara que está aqui? E assim, para fechar, ele pediu uma comparação, né, essa dificuldade, facilidade. O que você vê de fortaleza aqui no nosso mercado e fraqueza, fortaleza lá e fraqueza, se pudesse fazer uma simbiose, o que você faria? Já que você está nesses dois mundos. Cara, eu vejo que aquela frase americana, time is money. O americano tem muito isso enraizado, cara. Apesar de ele lidar com muito latino lá, mas está muito enraizado nessa galera. Então, tempo é dinheiro, velho. Esse contexto de tempo é dinheiro foi realmente que a gente precisava entregar para o americano. O produto em 30 minutos. Uhum. Então, tempo é dinheiro, isso eu vejo como um baita case que aqui no Brasil não acontece, cara. O cara tá... Às vezes o mecânico, ele deixa o carro parado no elevador por falta de peça dias. E espaço, ele tem um espaço dele ali que está perdendo dinheiro, está sendo improdutivo, né? Então, time is money. Uma outra visão que eu vejo que é realmente importante, que alguns distribuidores têm e tem crescimento aqui dentro do país e outros não. Cara, é a questão do inventário, a questão do estoque. Isso daí é um tema que, cara, a gente precisa realmente entender. E aí quando a gente vamos trazer uma consultoria. Traz um banco, puta, cara. Quando o gerente de banco olha teu estoque e fala assim, nossa, teu dinheiro tá engessado. Porque teu estoque, teu capital tá tudo ali. Aí beleza, né? Aqui aí você fala assim, não, meu estoque tem que ser curto. Ele tem que rodar em 30 dias, 20 dias, mas, cara, a gente trabalha com uma demanda imprevisível. A gente não sabe quando o carro vai quebrar. E se eu não tiver a peça, eu não vendo. Se eu tiver a peça, eu vendo. Então, dentro dessa lógica, os distribuidores que eu vejo que mais crescem aqui no Brasil, ele tem estoque. Ele tem peça, ele atende cauda longa, ele tem realmente mercado. Pô, independente, eu vendo 10, o cara tem 50, 100 peças. Pô, eu tenho para que realmente, eu não sei a previsibilidade do carro quando vai quebrar. E aí, se o meu concorrente falhar, eu entro nessa brecha. Então, o primeiro quesito de venda que eu vejo vende quem tem. Então, se eu tenho a peça, eu vendo. E aí, correlacionando a isso,
semana passada estava nos Estados Unidos e a gente conseguiu abrir um grande distribuidor por ter o inventário. E aí ele fez uma comparação com... Ele quis se auto-vangloriar, né? Ele falou assim, ó, você pode vender pro Beltrano, esse Beltrano ele vai ter, falou um inventário lá de 6 mil peças. O outro ali vai ter 10 mil peças. Eu tenho inventário de 200 mil peças. Eu atendo o mercado. Então, eu sou forte nessa região. Então, o sinônimo de grandeza que ele me mostra, né, cara? Eu tenho produto. E aí cara, em qual cliente eu invisto? No cara que trabalha com estoque curto e que pensa que o importante dele é dinheiro, né? Então, dentro desse cenário, dentro dessa analogia, cara, e a gente aprendeu em faculdade de administração, né, que, pô, claro, a gente precisa ter um caixa sadio, porque é um caixa que mantém a empresa, né? Mas o estoque também, pô, se você não tem ali, você quebra o negócio. Então, dentro dessa analogia, eu vejo, cara, que realmente o banco, às vezes um gerente de banco, ele te fala isso de dinheiro, porque o estoque dele é dinheiro, né, cara? Então ele quer vender o estoque dele, que ele tem produto, né? Então, dentro desse cenário, cara, fazendo essa correlação de mercado, o mercado americano, ele tem realmente muito produto. O distribuidor que cresce é porque tem realmente peça. E alguns distribuidores nossos aqui no Brasil têm essa mentalidade. E eu vejo esses caras somente crescendo, fazendo o básico e crescendo muito porque tem o produto. Outra coisa que eu vejo lá que é extremamente competitivo, né, cara? E lá tá todo mundo querendo uma parte, 1% daquele mercado, né? Uma guerra de preço absurda. Então, pra gente se manter competitivo ali, a gente tá se reinventando mesmo e aprendendo, porque, cara, a gente entende a importância de 0, alguma coisa por cento na tua margem é extremamente importante. Então, tá me fazendo realmente a olhar para custo e cortar. Custo é igual unha, né, cara? Se a gente não estiver cortando ali, cresce o tempo todo. O tempo todo e a gente acaba ficando descompetitivo. É uma guerra gigante. Mas eu vejo também, por outro lado, o nosso mercado ele é muito, muito maduro, o mercado brasileiro, cara. Porque acho que as grandes mentes americanas, cara, eles acabam indo para outros negócios, né, que talvez seja mais rentável, né? E aqui no Brasil não, cara. Aqui no Brasil a gente tem caras igual vocês que tem uma mentalidade fenomenal que, por enquanto, eu não vi um distribuidor lá nos Estados Unidos com a mentalidade igual a de vocês. Então, a gente tá falando do maior mercado do mundo, às vezes o cara 10 vezes, 20 vezes maior do que nós e com uma mentalidade meio que não pensando no cliente, né? Pensando somente em produto. Então, cara, o Brasil, a gente tá fazendo coisa diferente no aftermarket, cara. É só esse gap de questão de distribuição, cara. E entender que o nosso dinheiro é produto. Eu acho que quando cair essa ficha pro distribuidor, que ele precisa ter ponto de venda e ter produto para vender, cara, e ter um caixa saudável para manter o dia a dia da operação, o crescimento acontece porque é uma demanda gigante que tem no Brasil, as rodovias é ruim, cara. Então tem uma frota velha, tem uma baita possibilidade. Então o que eu vejo, cara, no Brasil de bom, o marketing no Brasil ele é muito bom, né? As empresas de marketing no Brasil é muito boa, versus a um mercado que fazendo o básico ainda, mas tem muito produto. Então, quando se tem muito produto, é extremamente competitivo a preço, então você olha mais pro lado da operação. Os Estados Unidos está me fazendo olhar muito para a operação, cara. Operação enxuta, uma operação leve, uma operação que realmente eu consiga, a nível de competição, ter margem, né? Então, e faz a gente se movimentar, cara. Puta, a gente tá indo para Emirados Árabes, a gente tá indo para outros cantos para que realmente a gente faça negócio e vá em busca que a gente precisa de margem, cara. Então é bem isso. O mercado brasileiro é bom, cara. O distribuidor, alguns distribuidores brasileiros eu posso puxando o saco, não, mas acho que a mentalidade de vocês é boa pra caramba e uma empresa dessa acho que tem que estar no Brasil todo. Essa provocação que eu vou fazer para vocês, tem que ir, porque vocês são bons. Enfim, acho que é essa correlação, Rafa e Chico. Não tem... Cara, é peça, cara. É peça. O cara tá do carro andando, né? Então não tem... Não tem muito segredo, né? Não tem. Cara, é o básico, bicho. Assim, uma coisa que você falou aí, que é realmente que é o grande gargalo de qualquer pessoa que vende qualquer coisa, como a gente falou aqui, por acaso a gente vende peça, né? É
é aquele produto fisicamente chegar na mão da pessoa que precisa. Que é a logística, que é um negócio difícil. Então é que é uma ciência, né, cara? O negócio é bem difícil. Quem tiver uma logística ajustada, um preço competitivo, assim, eu sempre falo, quem vai na empresa apresentar trabalho lá, cara, qualidade, preço competitivo, isso é obrigação. Agora a gente tem que entender do mercado da melhor maneira possível. Eu entendo de entregar o produto e ser onde está o cliente. Vocês têm que só entregar aqui no tempo hábil e não deixar faltar mercadoria. Não é muito difícil isso não, né? Que eu estou pedindo. Vamos fazer uma brincadeira aí, pessoal. Comenta aí embaixo. Que país você gostaria de ver o Chico vendendo autopeças? Vamos botar aí, Chicão pelo mundo. Eu sempre fico brincando com alguns fornecedores lá, mas é verdade, cara. Isso é uma coisa também, uma característica do nosso mercado de muitos anos. A gente lida muito fácil com a falta. Cara, não tem o produto, não tem o produto, cara. Assim, aí você faz o pedido lá pro fornecedor. Ah, não tenho. E aí, cara? Olha lá, sem contar, essa eu não vou falar o nome, não. Eu precisei de uma peça, um pedido meio fora da curva, 100 itens, liga pro fornecedor, tenho, uma empresa gigante, hein? Não é empresa pequena, não. Gigante, multinacional, tenho. Então é o seguinte, bota aí 100 peças. Ah, preciso de um e-mail, porque é uma quantidade fora da curva pro produto. Manda um e-mail. 48 horas depois ele sabia que ele não tinha 100 peças, que as 100 peças que estava lá era virtual. Então, assim, cara, são umas coisas assim, muito básicas, cara. Assim, pior que a gente fica nesse rolo doido, a gente acaba se acostumando com isso. Entendeu? Assim, cara, faltar mercadoria é uma coisa normal. E não é, pô. Agora a gente está tendo uma hiper oferta de produto e hiper oferta de marca. Você vê, no seu caso, a gente estava brincando no café, agora a moda é radiador, cara. O que tem de importador de radiador é uma loucura. Aí daqui a pouco qual vai ser o produto da vez? Ou a família da vez? A gente não sabe. Já foi filtro de ar há pouco tempo atrás. Todo mundo trazia filtro, uma bagunça danada. Aí o preço vai pro chão, agora é radiador, daqui a pouco é o quê? Entendeu? Então é muita loucura. E aí o cara não faz o básico. O cara não entende o mercado dele. Ele só vê a oportunidade. Tem a grana, eu vou virar uma empresa rentista. Isso aqui agora está me dando uma margem boa, que é radiador. Chutei aqui o produto em questão. Mas daqui a pouco deixa de dar, aí o cara percebe que a peça é grande, se ele botar um radiador junto com um disco de freio, o disco de freio vai entrar, caixa dentro, vai quebrar tudo, e vai chegar no cliente quebrado, a peça volta. Então aí o cara vai descobrindo, rapaz, radiador não é só ter um preço bom e entregar, não, tem um montão de coisa no meio do caminho. É uma operação, né? Acho que é uma operação, cara. Entender essa operação, como que funciona realmente para esse produto chegar na ponta, é extremamente importante. Então é um estudo que, cara, como que casa isso, né? Mas acho que o seguinte cara, tudo tem oportunidade, cara. Pô, falando dos Estados Unidos de novo. Você vai na prateleira de água, num supermercado nos Estados Unidos, é marca pra dar com pau, bicho. E aí tem a água que é vendida a cents de dólar e tem a água que é vendida a 10, 12 dólares, cara. E o cara vende. Todas vendem. Todo mundo vende, é você encontrar ali. Só que, cara, dentro desse processo de realmente você encontrar o caminho teu, vai dar muito trabalho. Então, hoje o preço cara, me fugiu a palavra. O apelo. A preço... Eu resolvo na hora. Tá 10? Tá bom, faço 9, fechou o negócio. Tá bom, o meu produto é 10, a gente vai vender a isso, mas, cara, eu vou te entregar um trabalho no detalhe, cara. Eu vou fazer realmente você performar. E fazer você realmente performar entendendo o mercado, cara, isso é extremamente importante. Uhum. Então, exemplo, cara, você vende, quero vir aqui te vender, você vende 1000 radiadores por mês, exemplo. E aí beleza, você já tem esse número. Você compra às vezes do meu concorrente, enfim, você já tem esse número. Eu não posso trabalhar para vir tomar o espaço do teu concorrente. Eu não vou te mudar em nada. Então você vai parar de comprar 1000 do B e vai comprar do A. Não mudei em nada na tua vida. Então o X da questão e aonde eu bato muito para o nosso time interno e para nossa equipe de representante é o quanto que a gente está agregando na venda do nosso distribuidor. Então a gente entra dentro do cara com ele vendendo 1000 peças, cara, mas beleza, vamos fazer ele vender 1100. A gente vai trazer 10% do negócio do cara novo. E aí cara, é um time que hoje a gente tem de inteligência de venda que a gente sabe, cara, o nosso mercado ele corre
para oficina mecânica. Se ele corre para oficina mecânica, cara, é muito fácil de ser mapeado. Então a gente tem um trabalho interno, cara, que é realmente sniper, cara. Eu preciso entender a cabeça do televendas, porque eu vim aqui oferecer produto para suporte, conversar com vocês aqui, fazer podcast, isso é lindo. Venho aqui, venho na ideia, te encho de estoque, transfiro o meu estoque para você, pô, e te dou um prazo. Lindo. Agora vamos trabalhar de verdade? Vamos entender cada televendas teu, vamos entender a dor do teu cliente, vamos solucionar esse problema junto. Eu acho que é o momento de dar a mão. E eu realmente olhar para isso, pô, comecei lá na suporte vendendo 1.000, tá 1.100, 1.200, dobrei o número do cara. Puta, cara, isso para mim é satisfatório. Entender o sellout. Então hoje, quando a gente entende, né, a gente tem um processo lá dentro chamado ecossistema da venda, cara, que a gente está entregando sellout pro cliente acima de 70%, cara. Ó, isso é muito louco, cara. Resultado. E, cara, é resultado real para aquele televendas que vende o nosso produto. Ele ganha dinheiro com campanha de venda, ele aumenta a comissão dele. Eu entrego um produto de qualidade para o mecânico, principalmente a variedade de produto. Então, esse trabalho no detalhe dá trabalho, Chico e Rafa. É realmente, cara, é municioso, dá trabalho. E eu sou chato pra caramba com isso, porque, cara, eu preciso fazer meu distribuidor performar. Porque senão o negócio só é bom pra mim. E aí, cara, de um negócio ser só bom pra mim, eu vou começar a olhar como uma financeira pro meu negócio. Então, cara, o que a gente quer pro mercado volta muito pra dentro do nosso propósito, cara. Então, toda a convenção de vendas, toda a oportunidade que eu tenho pra falar com a nossa equipe de vendas, eu falo do nosso propósito. E principalmente, cara, esse propósito é do nosso protagonismo dentro de uma sociedade, cara. Cara, se o mecânico entender que ele tem a mesma importância do médico e, pô, toda criança, pô, eu sonho ser um cirurgião vascular. Essa criança nasce com isso. Pô, por que esse cara não sonha em ser mecânico? E a gente tem que mudar isso, porque, pô, por muitas vezes a gente foi rotulado, o mercado aftermarket automotivo rotulado, pô, o cara só tem um pôster de mulher pelada lá. Pô, porque ele vai lá e engana lá, pô, cobra caro. Tem isso, como todo mercado tem, mas tem os caras que trabalham sério. Então acho que a gente precisa trazer o protagonismo para dentro do nosso mercado, que a gente faça esse jovem sonhar em querer ser mecânico, que a gente faça esse jovem sonhar em ser um balconista de peças, que a gente faça esse jovem sonhar que o nosso mercado é importante, porque todo mundo quer ser importante no final das contas, cara. A verdade é essa, todo mundo quer um protagonismo. Então, dentro desse cenário de ser protagonista, o nosso mercado ele é protagonista dentro da sociedade. Só que por muitas vezes ele foi submundo. Pô, só porque a gente não trabalha de terno e gravata? Só porque a gente não tá na Faria Lima? Eu até brinco lá dentro da empresa que a gente vai pra Faria Lima, né? A gente vai montar um escritório na Faria Lima. Então não. A gente é extremamente importante para a sociedade, cara. A sociedade depende de nós, então a gente precisa trazer esse protagonismo, principalmente pro mecânico, cara. Protagonismo para ele como realmente operacional ali trocando peça, como empresário, né? Então, cara, é isso que a gente precisa realmente deixar o mercado mais maduro, para que a gente se imponha dentro dos segmentos que tem, né? Pô, o aftermarket automotivo, ele é sério, ele resolve o problema, ele não é bagunça, né? Então Pô, perfeito, cara. Acho que o nosso mercado precisa dessa mentalidade aí, com certeza. Como você falou uma vez, né? Tem que deixar o mercado sexy, atrair mão de obra nova. É isso. Entendeu? Porque não tem. E aí fica até o recado para quem tá do outro lado, né? Quem são os empresários desse mercado. A gente precisa tornar as nossas empresas desejáveis também, né? Porque muitas vezes o cara olha para o que existe e fica assim, cara, não quero trabalhar aí. Não deve ser maneiro trabalhar aí, entendeu? Então, cabe a nós também criar esse ambiente não só de qualidade de vida, mas também de prosperidade, de dinheiro no bolso e tornar possível esse crescimento acontecer, né? Galera, a gente está se encaminhando para o final do nosso tempo aqui. E para não perder a tradição, vou começar com o Chico aqui, depois vou passar para o Caio. Assim, considerações finais aí desse episódio. Cara, eu gostei muito da conversa. Acho que é um dos poucos. A gente tá com cara de peça que a gente não falou de peça. Isso é uma coisa interessante. A gente falou de negócio, falou de venda, falou de futuro, projeto. E tem 3 pessoas aqui na mesa que trabalham no mercado de aftermarket e a gente não falou de produto. Entendeu? Assim, o próprio negócio dele foi citado poucas vezes aí, RB. Entendeu? Foi muito pouco citado. E a ideia é essa mesmo. A ideia é a gente
Porque a visão do Caio, para quem não acompanha ele nas redes sociais, cara, é muito louco. Essa mudança que a IRB fez nos últimos anos, eu acompanho ele em redes sociais. Eu achei essa aventura, para mim foi uma aventura, né? Olhando de fora, ele ir vender peça nos Estados Unidos, um mercado louco, entendeu? Que é gigante, entendeu? Uma frota absurda. Lá tem, acho que todas as montadoras do mundo estão lá. Não conheço. É louco é o Rio de Janeiro, pô. O cara vende aqui já é faixa preta já, pô. Não, mas Estados Unidos tá. Mas assim, a questão é o seguinte, é um mercado que aqui a gente, o lojista reclama, pô, agora no Brasil tem 10, 12 montadores, pô, vai pro mercado norte-americano. Difícil, cara. É uma loucura, Difícil. entendeu? Então, assim, você se aventurar no mercado desse, cara, parabéns pra você. Não é falando da boca pra fora, que eu observo mesmo, porque é tomar riscos mesmo e se reinventar demais, cara, porque é muita. Eu fico pensando, a gente reclama aqui no Brasil, imagina o cara ter uma... Assim, ó, você que tá me olhando aqui na câmera, você que tem uma autopeça no Brasil, faça um exercício de imaginação. Pega a sua loja, se for possível, transfere ela para o mercado norte-americano para você ver a quantidade de produto que você vai ter que ter para ter o mesmo negócio que você tem hoje no Brasil. É uma loucura. Loucura. Uma loucura. É isso aí. Não, inclusive, até para a gente incluir nas considerações finais do Caio aí, foi uma expansão com honra ao mérito, né? Que a gente está sabendo também que teve uma premiação nos Estados Unidos. Conta aí pra galera, junto com o seu encerramento aí também, que essa aí merece ser contada. Cara, essa premiação, acho que, enfim, juntar tudo agora, né? Fazer um mix do que a gente falou aqui, junto, coroando com uma premiação, né? Acho que, cara, quando a gente olha pra trás, né? E entende que a gente começou num sobrado de 200 metros e para descarregar um container demorava 10 horas e só podia descarregar à noite, porque ficava na vergueira em São Paulo e container não entrava. Cara, a tomada de decisão, né, de risco foi necessária, então, porque aquele momento nosso era extremamente necessário. E aí tem um outro X da questão, cara, que eu vejo que é extremamente importante. Quando você consegue um resultado, quando você consegue ter um outro sucesso dentro daquilo, então tem a necessidade de você tomar risco e fazer acontecer, porque senão você não come. E aí tem aquela fase que você tá comendo e tá gastando, então, porra, tô vivendo bem, o conforto. Então, cara, o medo e o conforto, cara, ele te aprisiona demais, cara. E essa tomada de decisão nossa de ir para os Estados Unidos, de pegar uma peça debaixo do braço e bater em cada oficina mecânica, em cada distribuidor nos Estados Unidos, cara, rodando aí acho que mais de 30 mil milhas já, de porta em porta, com as dificuldades do linguajar, pô, meu inglês não é bom, meu inglês é depois de velho, então não tem essa fluência, né? Não tem um accent que o americano fala, eles tiram um barato de mim por causa do meu inglês, mas tipo, eu levo na boa. Cara, é realmente o quanto que isso me diverte, né? Porque a gente tá de passagem, cara. É isso aí. Então, dentro desse cenário que eu tô de passagem, eu preciso entregar pra mim o melhor trabalho possível, dentro dessa capacidade que Deus me deu, né? De tomar risco, de ir pra cima, então preciso honrar essa capacidade e essa habilidade que ele me deu. Cada um tem a tua e vale do ser humano identificar essa tua habilidade, então eu preciso honrar isso e seguir esse caminho, né? Então o mix que eu vejo disso tudo, acho que a gente precisa enfrentar os nossos medos, cara, porque às vezes a gente tem muita vontade e não vai, porque a zona de conforto te puxa, porque tá bom, cara. E aí não é questão de grana, cara, é questão de você se desafiar, de você fazer alguma coisa e dar errado, falar assim, cara, fiz uma merda gigante. E aí volta, né, dá um zoom out, olha teu ponto cego e melhora, vai lá e faz de novo. Então, eu acho que, na verdade, a gente precisa trazer essa alta performance para o aftermarket automotivo e enxergando aonde eu tô errando, cara. Isso só vai errar quando você realmente tiver um desafio grande para fazer, porque você vai ali no dia a dia e tá tudo bem, cara. Eu acho que a grande provocação que fica disso tudo cara, olhar para trás, sair de uma empresa de 200 metros, hoje a gente tá com 10 mil metros em Araçariguama, Brasil, com 2.500 em Miami, ganhando mercado, entregando valor pro americano real, cara, isso é muito satisfatório para nós, porque a gente vem cumprindo os nossos planos. E aí, juntando a isso, a gente foi premiado. Pô, cara, a gente foi premiado, nossa, uma empresa americana, uma empresa voltada para o Auto Business Review. Cara,
é uma empresa norte-americana que viu valor em tudo que a gente faz. E acho que o que chamou a atenção foi realmente o detalhe da nossa operação. Produto todo mundo tem. Acho que a entrevista nossa foi muito, não falando de peça, mas foi muito falando de entrega, de resultado e de trabalho. E que chamou a atenção do pessoal e colocou, pô, a gente na capa de uma revista americana. Acho que é a primeira empresa brasileira, né, do aftermarket automotivo a estar numa capa de uma revista americana. Pô, isso aí não tem preço, cara. Isso tudo só acontece porque a gente tomou risco, cara. Podia ter dado errado, a gente foi coroado com isso, mas, cara, está tudo bem. A gente vai estar lá, a gente vai estar, pô, legal pra caramba, mas o dia de amanhã vai ser, pô, precisamos vender peça, precisamos entregar. E sempre continua, cara. Então, você vai ser coroado, você vai ter dias que não vai dar nada bom, mas continua. E essa trajetória é muito isso. Continua. Tem um objetivo e continua. Porque, a gente vai levar pedrada pra caramba, né, bicho? A premiação não é o fim, né? Não é o fim. Não é o fim, cara. Eu falei pra nossa equipe ontem, cara. Cara, a gente tá sendo premiado, a gente foi reconhecido como a empresa destaque em 2025 na América Latina. Fazendo um negócio diferente no Brasil, fazendo um negócio diferente na América. Isso é a gente. Só que isso também não pode nos dar soberba, cara. Beleza, chegamos aqui, mas a gente não conquistou os nossos objetivos. Tá, chegamos aqui, vamos dar esse zoom out e entender, cara, meu ponto cego é esse. Aí a gente melhorar e melhorar. Então, cara, é gratificante para nós receber esse prêmio, representar as empresas brasileiras, gente que toma risco pra caramba dentro desse país difícil que a gente paga imposto pra caramba. A gente tá lá representando, brigando com uma porrada de marca, porque tá o mundo todo dentro dos Estados Unidos e a gente foi premiado. Então, esse prêmio não é só da IRB, esse prêmio é da Suporte, que acreditou em nós lá atrás, do cliente da Suporte que compra o produto IRB, de todos os nossos clientes e dos nossos concorrentes, enfim, a gente representa o Brasil. Então, esse prêmio é nosso. É um prêmio que, porra, é gratificante pro Brasil. É uma empresa brasileira sendo premiada nos Estados Unidos, concorrendo com o mundo todo. Então, é um prêmio nosso. A conquista é nossa, de vocês que abriram a porta lá atrás, há 10, 12 anos atrás, para nós, para a IRB, e vocês fizeram acontecer junto com a gente. Então é um prêmio em conjunto. Sinta-se premiado também. Pô, muito maneiro isso, muito cara. legal. Muito legal. Assim, ter realmente uma empresa daqui ocupar um lugar desse cria, acho que, um ambiente próspero para as outras empresas olharem para isso como exemplo e falar, pô, dá para fazer. Tem gente lá, sabe? Isso incentiva bastante todo o mercado. Caio, obrigado demais por você ter vindo. Assim, esse episódio eu tenho certeza que a galera vai curtir demais, porque não é só contar o que você fez de certo ou errado, mas é uma história de recomeço também, é uma história que, de certa forma, em algum ponto, quem está assistindo a gente vai se ver no meio, em algum desses capítulos aí que você contou pra gente. Bacana. Com certeza a sua agenda é bem difícil e eu sei que para você estar aqui você deve ter feito um esforço legal também. Então, cara, obrigado demais. E eu vou começar nesse episódio com um negócio que a gente nunca fez. Vamos começar a fazer a partir de agora. Sem você saber quem é o próximo convidado depois de você e nem qual o tema que vai ter dentro desse episódio, eu quero que você deixe uma pergunta para esse convidado. Os nossos episódios sempre são assim, de negócios. De certa forma, a gente não só fala de peça, de um mercado ou de outro. A gente fala de negócios, de empreendedorismo. Então, quero que você deixe uma pergunta aí para o próximo convidado. Que será feita, fica tranquilo. Boa. Isso aí. Cara, pode pensar com calma aí. Cara, na verdade, é uma coisa que eu sempre pergunto e a gente falou aqui, cara. Como que você estrutura a tua rotina em busca do teu objetivo? Boa, hein? Isso daí, puta, vira e mexe eu pergunto. Pergunta fácil, hein, cara? Se a gente pegar um convidado desorganizado, eu quero ver o que ele vai falar aí. Cara, essa é uma pergunta boa porque, cara, quando a gente olha assim, né? Hoje a gente tem a possibilidade de estar fazendo um podcast e essa informação indo para muita gente. Quando a gente pega, pessoas que a gente admira. Pô, eu sou fã do Kobe Bryant, cara, ele falecido, morto. O que esse cara deixou de mensagem que me ajudou muito, eu acho que isso vai ajudar muita gente também. Então, essa pergunta para o próximo convidado, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Porque o cara que senta aqui tem sucesso, enfim.
Então, vai acabar contribuindo muito. E me ajuda muito também. Com certeza. Legal, Deixa eu legal. só fazer um comentário rápido aqui antes de encerrar. Sobre quando você falou do prêmio que você ganhou, muito legal. Observar, assim, quem está de novo nos ouvindo ou nos vendo, o prêmio foi dado não porque ele tem o melhor rolamento do mundo. E tem. A questão é assim, ele foi premiado por cada operação e o modo como ele trabalha em um mercado que o consumidor tem um nível de exigência absurdo. Então, fizeram algo diferente e foi reconhecido. Então, assim, a gente tem que pensar sempre isso. Porque, de novo, produto todo mundo tem. E está sobrando produto no planeta. Porque a gente está cada vez produzindo mais. O que a gente tem que fazer é um modo diferente desse produto chegar e a percepção que esse produto está passando para a pessoa. Foi isso que a RB conseguiu lá e conseguiu esse prêmio com o maior merecimento. Boa. Queria fazer esse comentário. Pô, isso aí. Obrigado. Um ótimo resumo aí dessa mensagem final. Caio, quer deixar o Instagram seu, da IRB, para o pessoal poder ver aí? Sim, sim. Cara, eu sou muito privado dentro das minhas coisas, então eu acabo me blindando muito, principalmente em questão de... Acabei de te expor aqui, então, para a audiência. Não, mas foi bom pra caramba. Na verdade, o pessoal lá dentro fala, né? Cara, você tem que falar mais, você tem que participar, você tem que ser a cara da IRB. Enfim, mas como a gente tá muito na execução ali, eu acabo, não dando atenção pra isso, mas, cara, eu preciso realmente tomar essa atitude de ser realmente... O trabalho que você faz é fantástico com isso, né? De se colocar a tapa, né? Então, eu tenho muito receio com câmera, eu consigo ir muito bem aqui no... Pergunta aqui, a gente vai falando e vai conversando, mas quando eu tô aqui olhando pra isso aqui, cara, me trava toda. É difícil mesmo. Mas, enfim, minha sobrinha me cobra muito, a terceira geração tá entrando dentro da empresa, ela fala, caramba, você tem que falar mais, isso, aquilo, outro, a gente quebra um pau. Eu falei, não é pra mim, enfim. Ela vem mudando a minha mentalidade sobre isso, que eu preciso realmente ter, é um gap meu. Mas o Instagram da empresa é @IRBAuto e o meu é @Caio Vinícius Venceslau, cara. Segue lá que... Sei lá, se a gente contribui. A IRB Auto, cara, da IRB tá muito bacana, cara. Eu acho que a gente tá construindo ali um canal de comunicação para que realmente a gente entenda todo o ecossistema de distribuição do nosso produto. Então a gente fala pro distribuidor, a gente fala pro lojista, a gente fala pro mecânico. A gente vem fazendo vídeos engraçados também, cada um vem fazendo umas palhaçadas lá, então tá bem bacana esse conteúdo de mídia nosso. O meu particular é mais, cara, as minhas filosofias malucas, que às vezes me dá uns insights, eu escrevo lá, enfim. Às vezes mesmo, tem que ser. Cara, mas é bom. Tem várias coisas que você coloca lá que às vezes eu paro e me dá um tapa na cara também pra eu reagir. Direto eu vejo. Você nem sabe disso, mas a gente que tá do outro lado ali vendo faz diferença. Perfeito o que o Rafael falou. Você bota umas coisas lá de vez em quando. Pá, opa, isso aí. Volta. Galera, chegamos ao fim de mais um episódio. E para você encontrar a gente também nas redes sociais, você me encontra no Instagram, no Rafael Braga 1, e Suporte Distribuidora e Suporte Cash, exatamente como se escreve, é só colocar lá. Esse foi mais um Suporte Cash. Até o próximo episódio e tchau. Tchau.